Fala aí pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo aí, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com as notícias, atualizações do mercado da bola. Cara, depois das semifinais aí da Copa do Brasil, alguns clubes sofreram com saídas, né? Fluminense, cara, perdeu o Thiago Silva, já se despediu dos seus companheiros, possivelmente ele deverá voltar ao futebol europeu. Hoje a tendência é que o Milan seja o possível destino do jogador. Vamos explicar essa situação aqui, vamos falar também do novo técnico do Cruzeiro, Cruzeiro buscando novo treinador do mercado, né, cara? Já tem um acerto, segundo algumas informações, bem encaminhado com o Tite. Vamos falar também de saídas no Santos, também como que está aquela possibilidade de troca entre São Paulo e Botafogo envolvendo jogadores. Um outro jogador do Botafogo pode ser envolvido no negócio, um jogador que já passou pela Inter de Milão. Também tem o Vasco, fez uma proposta oficial para contratar um atacante que está atuando no futebol mexicano. Bem aí, tem uma baita notícia que o Palmeiras entrou na disputa pelo zagueiro Nino, cara. Deverá tentar concretizar o negócio e contratar o jogador. O Abel Ferreira já indicou o nome do jogador à diretoria do clube paulista. Você vai entender isso aqui no nosso vídeo também. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados do canal. Muito obrigado aos nossos inscritos. A gente quer chegar a 45 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado, a gente é um canal muito pequeno, estamos crescendo aí, passo a passo. Nos últimos dias entraram muitos inscritos aí. Essa fase é uma fase interessante, que tem muitas movimentações no mercado. A gente está trazendo com muita frequência vídeos aqui no canal para você não perder nada. Se inscreve para você ficar bem atualizado sobre as notícias do seu time e também conquistar o mercado aí, envolvendo transferências de jogadores aqui no Brasil também. Muito obrigado quem está dando voto de confiança, ajudando o nosso canal a crescer a cada dia. Bom, começando o nosso mercado da bola com um grande assunto do momento, que é a saída do Thiago Silva lá do Fluminense, né, cara? Não somente o grande assunto, mas um dos assuntos do momento. Tem muita coisa acontecendo no futebol aqui no Brasil e a saída do Thiago Silva pegou todo mundo de surpresa, né, cara? Todo mundo esperava que ele fosse continuar no Fluminense para a disputa da Libertadores, né, na próxima temporada, já que o Fluminense conseguiu a vaga de maneira direta à fase de grupos pelo Campeonato Brasileiro, por mais que tenha perdido aí a semifinal da Copa do Brasil para o Vasco. Todo mundo esperava que o Thiago Silva continuasse normalmente no Fluminense. Só que o jogador no último domingo se despediu de seus companheiros e deixou bem claro que deseja voltar a jogar no futebol europeu para ficar perto da sua família, né? Para quem não sabe, a família do jogador mora na Inglaterra. O filho do jogador joga nas categorias de base do Chelsea, em times inferiores, e ele gostaria de voltar ao velho continente. E hoje, o grande time que tem interesse na contratação do Thiago Silva, onde ele foi mais especulado, é no Milan, cara, onde ele já jogou por muitos anos, foi capitão antes de sair para o PSG, para aquele projeto milionário do PSG, e depois no Chelsea. O jogador deverá retornar à Itália, possivelmente o Milan deverá ser o destino do Thiago Silva, que já está com 41 anos. Sempre bom ressaltar que ele voltou ao Brasil visando também seleção brasileira. Isso foi dito pelo Sport TV ontem. O jornalista André Rizek confirmou que a expectativa do Thiago Silva era que um retorno ao Brasil, ao Fluminense, o levaria de volta à seleção e, consequentemente, jogar a próxima Copa do Mundo. Isso não aconteceu, por mais que ele tenha feito uma temporada muito boa pelo Fluminense, foi muito bem no Mundial de Clubes lá da FIFA, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com certeza o jogador deve ter pensado, pô, acho que eu vou ser convocado. Deve ter se frustrado bastante com a não convocação dele pelo Carlo Ancelotti. E agora, segundo as informações do mesmo André Rizek, o jogador vê com bons olhos um retorno à Europa para tentar ainda uma vaguinha na próxima Copa do Mundo. Cara, sinceramente, não sei se o Thiago Silva vai conseguir jogar a próxima Copa com 42 anos. Ele tem 41 anos nesse ano, no ano que vem 42 anos. E ainda, mesmo se ele estiver atuando em alto nível, eu acho muito pouco provável que o Carlo Ancelotti vai arriscar em deixar talvez um zagueiro mais jovem, está com um físico talvez melhor, que seja da confiança do Carlo Ancelotti, para levar o Thiago Silva. A informação que a gente tem hoje é que, segundo o mesmo jornalista André Rizek, que aprofundou bastante esse assunto, ele deixou claro que o escolhido, o veterano escolhido pelo Carlo Ancelotti, será o Danilo do Flamengo. Ele disse que ele vai ser o jogador para a zaga com a maior faixa etária na seleção brasileira na lista final, cara. Para mim, que já é um absurdo, né? Por mais que ele tenha feito gols importantes pelo Flamengo, mas ele já era muito ruim na seleção brasileira. E com certeza o Thiago Silva, para mim, é muito mais jogador.
mas não vai acontecer a convocação, tão esperada a convocação do Thiago Silva, e ele está de saída do Fluminense, ainda pensando nesse sonho de voltar à seleção, ao fechar com o Milan. Essa é a possibilidade que o jogador entende que pode conquistar ainda, né? Na minha opinião, acho que nem Thiago Silva e nem Danilo teriam que ser convocados para a próxima Copa do Mundo. Comente aí o que você acha do Thiago Silva voltando ao futebol europeu. Não tem nada certo ainda, pelo menos até onde a gente sabe, não tem proposta, o jogador só foi sondado pelo Milan, certamente ele deve estar conversando com seus empresários. Ele não iria sair do Fluminense da maneira aí que ele se despediu dos seus companheiros se não tivesse nada encaminhado, porque é um jogador, como a gente falou, muito experiente, certamente ele já deve ter alguma coisa encaminhada para algum acerto lá no futebol europeu. Bom, e lá no Cruzeiro, como todo mundo sabe, após também perder a semifinal para o Corinthians na Copa do Brasil, o Cruzeiro não teve aí a continuidade do trabalho do técnico Leonardo Jardim. O treinador acabou saindo do Cruzeiro e deu uma pausa na sua carreira como treinador. Ele não saiu do Cruzeiro para treinar outro clube. E sim, ele parou de treinar, cara. Ele não vai treinar mais nenhum clube por enquanto para cuidar de assuntos pessoais. E o Cruzeiro tentou aí alguns nomes já ontem mesmo, já começou a várias especulações. O Cruzeiro teria ido atrás do Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo lá em 2024. Ele teria sido o primeiro alvo do Cruzeiro, porém o Al Rayyan do Catar não quis liberar o treinador e a multa rescisória dele com o clube do Catar é de 6 milhões de dólares. Se o Cruzeiro tivesse algum interesse em ter o Arthur Jorge como seu treinador, teria que pagar essa multa. E aí já surgiu um outro nome que está muito quente. Pode ser que até no momento que você esteja assistindo esse vídeo já tenha alguma definição sobre a situação do Tite. Ele é o grande alvo hoje da diretoria do Cruzeiro para treinar o clube mineiro na próxima temporada. O Cruzeiro já estaria encaminhando bem a negociação com o Tite. Como eu falei, pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Tite já seja técnico do Cruzeiro. No momento que eu estou gravando ainda não é, mas está bem alinhado, segundo as informações do Central da Toca Oficial. Essas são as informações que temos. Possivelmente, o Tite deverá ser o novo treinador do Cruzeiro em 2026. Aí que vale lembrar aquela velha história que o Gabigol teve com ele no Flamengo, né? A insatisfação dele com um treinador que pode ser o técnico dele no Cruzeiro, já que o Gabigol tem mais 3 anos ainda de contrato com o Cruzeiro. Vale ressaltar que o filho do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, deixou claro que o Gabigol não sai, que tem contrato com o Cruzeiro. O Santos acompanha de perto essa situação, tem um forte interesse na contratação do atleta, o que seria melhor para ambos, para os três, para falar a verdade, né? Tanto para o Cruzeiro, para o Santos e para o próprio jogador, que não tem mais clima algum para continuar jogando com a camisa da Raposa. Com certeza uma das piores contratações do Cruzeiro, juntamente com o Dudu. Acho que o Dudu foi o pior, porque foi pro Atlético logo de cara, né? Acho que a situação com o Gabigol, cara, causou uma certa insatisfação muito grande do torcedor, com a displicência, com a falta de compromisso, com a entregada do gol, do pênalti, o último pênalti batido. Ele telegrafou o pênalti para o Hugo Souza e acabou comprometendo totalmente o trabalho da equipe, né? Agora, com a possível chegada do Tite, pode ser que muita coisa mude no Cruzeiro, né? É um treinador mais burocrático, um treinador que arrisca menos. Com certeza ali vai mudar muita coisa e tá vindo de uma longa inatividade, né? Ele tá aí mais de um ano, se eu não me engano, sem trabalhar, né? O último trabalho dele foi no Flamengo. Se especulou bastante Internacional e Besiktas agora para esse retorno do Tite. Só que aparentemente o Cruzeiro deverá concretizar a contratação desse treinador, ex-treinador da seleção brasileira, e agora deverá ser o técnico do Cruzeiro. Comenta aí, torcedor cruzeirense, o que você acha desse nome para ser o técnico do seu time. E além do mais, o Cruzeiro está também tratando de renovar com o Matheus Pereira. Vale ressaltar que a negociação está bem avançada e pode ter um desfecho positivo nos próximos dias. Além disso, segundo o Bruno Andrade, o Palmeiras acompanha de perto essa situação e pode ser que, caso não aconteça o acerto, o Palmeiras tente fazer uma proposta ao jogador. Vamos acompanhar, ver se vai finalizar. Eu acredito que o Matheus Pereira vai continuar normalmente aí no Cruzeiro. Lá no Atlético Paranaense, o clube fez uma proposta de 4 milhões de euros, aproximadamente 26 milhões de reais, para contratar o volante Bruno Gomes do Internacional. Mais uma vez, o Internacional fechou a porta para o Atlético Paranaense e disse que não quer negociar o volante nesse momento. Do jornalista Benê Casagrande, o Atlético teria feito, de fato, essa proposta a esse jogador. Por outro lado, o clube chegou a um acordo com o Tadjeres e encaminhou a contratação do volante Portilha. Está atualmente lá no futebol argentino, jogador da seleção colombiana. Lá no Bahia, o clube exerceu a compra do goleiro Ronaldo junto ao Atlético Goianiense. O valor pago foi em torno de 1 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões e 300 mil reais, por 80% dos direitos do jogador.
Lá no Santos, alguns jogadores deverão deixar o clube nos próximos dias, né? A gente vem falando muito tempo aí que o Tiquinho pode sair do Santos e também poder ir voltar para o Botafogo ou para o Coritiba. Além dele, outros jogadores deverão deixar o clube, como o jogador Bilal Brahimi, meu amigo. Esse cara ainda está lá no Santos e deverá deixar o clube, está fora dos planos do Clube Paulista para a próxima temporada. Com certeza o Bilal não agradou aos torcedores santistas e tampouco a diretoria, né? E ele está saindo do clube agora ao fim dessa temporada e já está autorizado a buscar um novo clube para o ano que vem. Outro jogador que deverá deixar o clube é o Tassiano. Ele vem recebendo sondagens de alguns clubes, inclusive até do próprio Atlético Paranaense, que a gente falou agora. Tem interesse também na contratação desse jogador e é mais um nome que deverá deixar o Peixe na próxima temporada. Lá no São Paulo, o clube vem recebendo sondagens de clubes da Turquia pelo atacante Ferreirinha. O Besiktas e o Trabzonspor entraram em contato com o tricolor paulista para tentar contratar o jogador para saber da situação do atleta. Até o momento, segundo o jornalista André Nan, não teve nenhuma proposta oficial ainda dos clubes turcos ao São Paulo para tirar o jogador do clube paulista. Quanto às chegadas e saídas, o São Paulo também ainda vive aquela possibilidade de troca-troca com o Botafogo, né? Onde o Botafogo tem interesse no Ferrarese e no Pablo Maia. Porém, o São Paulo demonstrou interesse no Savarino, Marlon Freitas e também na contratação do lateral direito Vitinho. Até mesmo foi especulado o David Ricardo, zagueiro. Só que o Botafogo disse que não negocia tanto o Vitinho e também o Marlon Freitas. E o Savarino teria deixado claro que não tem um desejo de deixar o Botafogo nesse momento. Ele também era alvo do Atlético Mineiro. Outra possibilidade que poderia envolver essa negociação seria o atacante Joaquim Correa. Ele seria um outro nome que pode ser envolvido nessa troca de jogadores com o São Paulo. Vale ressaltar que o Botafogo, que sequer abrir negociações pelo Marlon Freitas, é um jogador que o Botafogo não abre mão de jeito nenhum. Vamos ver se vai acontecer algum negócio envolvendo essa troca-troca entre São Paulo e Botafogo e todos esses jogadores. Lá no Atlético Mineiro, o clube está negociando a contratação do lateral esquerdo do Bragantino, Juninho Capixaba. O Atlético Mineiro deverá envolver algum outro jogador na negociação pelo Juninho Capixaba, que deverá ser novo reforço do Galo para a próxima temporada. Já que a gente falou aí do Botafogo que está envolvendo na negociação com o São Paulo, o clube deverá perder aí nos próximos dias o atacante Arthur. O jogador deverá ser vendido a um clube do Catar nessa janela de transferências. O real motivo da negociação, segundo o GE. Globo, é que o Botafogo estaria disposto a se livrar do atleta para quitar uma dívida alta que tem com o jogador. Por meio da negociação, essa dívida deixaria de existir e o jogador deverá ser vendido ao futebol do Catar. O Arthur claramente não engrenou no Botafogo, a missão dele era bem complicada, né? Substituir logo o Luiz Henrique, que era o principal jogador do futebol sul-americano. E lá no Palmeiras, o clube entrou de vez na briga aí com o Fluminense e Cruzeiro para contratar o zagueiro Nino, jogador do Zenit, é um dos zagueiros mais cobiçados no mercado nesse momento. Praticamente todos os vídeos aqui do canal a gente está falando de interesse desses clubes no Nino. A situação é bem clara, o Zenit só aceita vender o jogador e não é uma negociação simples, é muito difícil negociar com o russo. E o Abel Ferreira teria indicado o nome do Nino à diretoria do Palmeiras e, além dele, o Joaquim, que está no Tigres, também foi sondado, mas a negociação é bem difícil nesse momento, segundo a ESPN. Com certeza o Nino seria um ótimo reforço para o Palmeiras, só que o Fluminense, ao perder o Thiago Silva, pode ser que intensifique bastante aí a busca por um novo zagueiro, e o Nino com certeza deve ser o nome que mais agrada a diretoria tricolor, já que é um jogador que é ídolo do clube, campeão da Libertadores, e claramente deve dar preferência ao Fluminense. Mas a gente sabe muito bem que hoje no futebol o que manda é o dinheiro. Se chegar o Palmeiras lá, comprar o jogador, acertar com o Zenit, ele deverá ser jogador do Palmeiras, a mesma coisa com o Cruzeiro, que é um outro clube que tem interesse nesse atleta. Comente aí qual seria o melhor destino para o Nino, Palmeiras, Fluminense ou Cruzeiro. Lembra dele, cara, o atacante Eduardo Vargas? Pois é, mano, aquele mesmo, com passagem pelo Grêmio, Atlético Mineiro. O jogador rodou bastante depois que saiu aqui do Brasil. Ele estava no Audax italiano do Chile. Após não renovar o seu contrato por lá, ele ficou livre no mercado. Comenta aí se você gostaria de ver o Vargas no seu time na próxima temporada. E fechando o nosso vídeo, lá no Vasco, o clube está tentando renovar o contrato do lateral direito Pumita Rodrigues, herói na classificação do Vasco à final da Copa do Brasil, ao acertar o último pênalti nas cobranças contra o Fluminense. Ele ainda vive esse dilema lá no Vasco da renovação. O jogador tem contrato até o fim dessa temporada e deixou claro que ama o clube, que quer continuar no Vasco, e deixou tudo nas mãos dos seus empresários. Diz que está somente focado na final da Copa do Brasil e que tudo será resolvido após o término dessa temporada. Possivelmente o Pumita Rodrigues deverá continuar no Vasco, já que muito possivelmente também o Paulo Henrique, outro lateral que o Vasco tem titular do clube,
melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro e ainda convocado para a seleção brasileira constantemente, ele deverá ser vendido. Um clube da Alemanha, um da Itália e um time da Arábia Saudita demonstraram interesse no jogador e certamente, se pintar uma proposta oficial, ele será vendido aí na próxima temporada. No início do ano ele já deverá deixar o Vasco, e aí que vale a importância de renovar com o Pumita, que é o lateral direito reserva imediato do PH. Comenta aí, vascaíno, o que você acha dessa renovação com o Pumita Rodrigues. Além do mais, o Vasco fez uma proposta oficial para contratar o atacante colombiano Johan Rojas, o jogador que pertence ao Monterrey, estava emprestado ao Necaxa, também do México. O Vasco tem um interesse na contratação desse jogador e já enviou uma proposta oficial, segundo a imprensa colombiana. O Atlético Nacional também é um outro clube que está na disputa pela contratação do atleta. Dias atrás a gente trouxe a informação que o Monterrey não estava tão disposto assim a negociar seus jogadores com o Vasco, devido aí à fama de mal pagador do Vasco no mercado. Só que agora a situação no Vasco mudou, né? Desde que o Pedrinho assumiu o comando do Vasco não teve mais dívidas envolvendo contratações de jogadores e tampouco atrasos salariais. O Vasco vem cumprindo rigorosamente todos os seus acordos e pagamentos mensais aos seus jogadores. E o Vasco pode, talvez na negociação, provar que isso realmente está acontecendo lá no clube atualmente, e pode ser que os mexicanos se convençam e aceitem talvez emprestar esse jogador ao Vasco, jogador de 23 anos aí, parece que agrada e muito o Vasco, já que não é a primeira janela que o Vasco demonstra interesse nele. No meio do ano o Vasco também tentou a contratação desse atacante. Além dele, o Vasco segue ainda monitorando o mercado com outros jogadores, cara. Situação do Gabriel Menino, Renan Lodge, também tem uma Cunha do River Plate e vários outros nomes. Tudo deverá ser intensificado assim que acabar a Copa do Brasil, porque caso o Vasco seja campeão, o Vasco estará na fase de grupos da Libertadores, e com isso o orçamento será outro. Só de chegar à final, o Vasco desembolsou 33 milhões de reais da CBF para fazer a final contra o Corinthians. Caso se sagre campeão, o Vasco irá adquirir mais 77 milhões de reais. Com certeza, muito dinheiro aí para o Vasco poder investir na próxima temporada. E além do mais, o Vasco fechou uma parceria com a Nike, onde o Vasco irá receber 300 milhões em 7 anos de contrato, em torno de 35 milhões a 42 milhões anuais com a marca norte-americana. E o Vasco está também no mercado buscando um novo patrocinador master, já que a Betfair, atual patrocinadora do Vasco, deverá deixar o clube no término dessa temporada, e o Vasco já está buscando outros acordos para ter como patrocínio master em 2026. Se o Vasco for para a Libertadores, claramente o planejamento será outro, e vai tentar buscar outros nomes mais qualificados aí no mercado, para não somente participar da Libertadores, e sim lutar por algo maior, quem sabe, né? Pode ser um sonho possível para o vascaíno. Comenta aí, torcedor do Vasco, o que você acha dessas possibilidades aí do Vasco tentar contratar esses jogadores que a gente falou, e o nome da vez é o Johan Rojas, que o Vasco teria feito uma proposta oficial pelo empréstimo do jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais assistido até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis!